Então, vamos lá, gente. A nossa ideia aqui é falar sobre gênero e direito das famílias, mas eu ampliei um pouco o início da nossa conversa para fazer um convite para vocês. E a reflexão que eu trago vem de uma série de 2019, chamada Years and Years. Eu não sei se vocês assistiram essa série. Essa série é a seguinte: no ano de 2019, uma criança acaba de nascer. Essa série acontece na Inglaterra, e o mundo, em 2019, experimenta convulsões provocadas por crises econômicas, desemprego, avanço das tecnologias, substituição dos humanos por inteligência artificial, fome, falta de moradia, fluxo incontrolável de imigrantes e refugiados, desconstrução da política, polarização da linguagem das redes, surgimento de lideranças populistas descoladas da ética e dos valores sociais que sustentaram a civilização até então. Eu estou falando de 2019 e parece outra vida, né? Mas foi antes da pandemia. Nós ainda não imaginávamos que poderia piorar. Quando essa série vai ao ar, e ao longo dos 6 episódios, o que a gente acompanha nessa história? As transformações do mundo na vida desse recém-nascido que nasceu em 2019. A partir do nascimento dessa criança, a série segue 12 anos para frente. E nessa família onde nasce essa família é formada por 4 irmãos, a mãe é morta, tem uma avó que é a matriarca da família, tem um casal hétero, sendo que a mulher desse casal é uma mulher negra, que se divorcia ao longo da trama. Eles têm 2 filhas, e uma delas se revela transhumana. Transhumana porque vive num futuro onde é possível implantar chips tudo assim com tecnologia que já existe, não tem nada de ficção, é tudo absolutamente real. Tem ainda uma irmã caçula que é cadeirante, ela tem 2 filhos, cada qual com um pai, e os pais não têm contato com esses filhos. No futuro, ela vem a se casar com um imigrante, e tem uma outra irmã, que é uma militante revolucionária, lésbica, que vive pelo mundo participando de manifestações políticas e presencia quando uma bomba nuclear é detonada na China. E, por fim, o outro irmão é um jovem homossexual casado e que se apaixona por um refugiado. Todos eles órfãos de mãe, perdem o pai que era ausente, que já havia se casado outra vez, e eles têm um irmão que eles mal conhecem e não se relacionam com ele. Por que eu acho importante trazer essa história para começar a nossa conversa? Porque enquanto as turbulências todas acontecem no mundo, enquanto o mundo se desfaz e se desconstrói, essa família, pelos noticiários, pela TV, pelas redes sociais, vive o cotidiano de qualquer família e se adapta, como qualquer família, a essas transformações tão bruscas e tão violentas que assolam o mundo. Então, é curioso você ver a banalidade do dia a dia experimentada por uma família com todas essas características. É uma série londrina, mas essa história poderia acontecer em qualquer família, em qualquer lugar do mundo, especialmente nesse tempo de confronto, de distopia, de desesperança. E o que foi mais louco é que, quando eu pensei nessa série e quando eu imaginei falar sobre vulnerabilidades em um determinado momento, nós ainda não havíamos sido atravessados pelo desamparo que é a pandemia da Covid. E pelo desamparo que é atravessar a pandemia da Covid num país onde não há nenhum sinal de uma política segura, sanitária, que conduza essa devastação que assola o mundo. E, no entanto, cada um de nós, confinados nas nossas casas, ou tendo que sair e enfrentar as dificuldades que o mundo nos impõe nesse momento, experimentamos
esse confronto permanente com a morte, cada um do nosso lugar. É entre o nascimento e a morte que nós nos amamos, que nós nos relacionamos, que nós nos odiamos, que nós sonhamos, que nós nos sentimos responsáveis uns pelos outros e por toda a humanidade. Então, quando eu falo de direito das famílias, eu estou falando do direito da humanidade, porque não há outro lugar de observação que não seja a partir desse lugar onde a vida humanamente faz sentido. É daqui que a gente vai pensar o mundo, que a gente vai pensar as nossas vulnerabilidades, a gente vai pensar a nossa construção normativa e pensar também por que é que faz sentido discutir gênero e direito das famílias nessa altura do campeonato. O mundo tem mudado com uma velocidade poucas vezes imaginada. Minha avó viveu 80 anos, ela nasceu e morreu, e a grande experiência que ela teve na vida foi a televisão migrar da televisão preto e branco para a televisão a cores. Essa foi a maior experiência tecnológica da vida dela. Nós temos tido mudanças significativas de linguagem e de tecnologia, e a complexidade dos nossos problemas tem mudado e tem se alterado de tal forma que não tem sido difícil. Vou só pedir quem tiver com o microfone ligado para desligar, aqui, porque está vazando. Tem sido muito difícil entender a complexidade do mundo com essa velocidade toda. Mas nem nessa série, com toda essa distopia, com todas essas mudanças acontecendo no núcleo familiar, nem nessa série seria possível imaginar a complexidade do momento que nós estamos vivendo hoje, confrontados com esse vírus. Eu não sei que tipo de sociedade nós seremos a partir daqui. Eu confesso a vocês que eu tive muita dificuldade de falar sobre esse assunto, ou de conversar sobre isso ao longo do último ano, porque eu só conseguia pensar e pensar sem concluir muita coisa. Mas o fato é que nós suportamos a vida e toleramos a vida e nos adaptamos à vida porque somos mortais e porque esquecemos que somos mortais. A gente não acorda todo dia imaginando que vai morrer. Quando vem uma pandemia dessa natureza, que a única notícia que chega o tempo todo na nossa casa é o medo da doença, o risco da morte, a quantidade de sepultamentos sem luto e sem abraços, eu fico imaginando que tipo de humanidade será possível construir a partir daqui. Porque também esses ritos de despedida fazem parte da nossa humanidade, e nós temos sido privados deles, em razão do risco, em razão da dificuldade de estar junto, e não sei, pela primeira vez também é uma experiência que acontece coletivamente, para todas as idades, onde os mais velhos não têm como nos orientar, porque nunca passaram por isso, e nós não temos como orientar os mais jovens, porque também nunca passamos por isso. É uma experiência única, cujo resultado pode ser o fortalecimento da nossa humanidade, ou a desagregação de todos esses valores, que são valores extremamente importantes e que fundamentam o direito das famílias. O que nós conhecemos do passado, e eu vou falar aqui do passado, porque tem essa tendência de idealizar um modelo que era perfeito, que funcionava. O que nós temos de conteúdo, de conhecimento e de informação do passado parece não dar conta dos problemas que nós temos tido que enfrentar nesse momento. O peso universal desses problemas tem nos causado perplexidade, assombro, um sentimento de inadequação, um mal-estar pela falta de compreensão do que tem acontecido no mundo. E sem a contextualização desses conflitos, que antigamente eram privados, quando eu falo do direito das famílias, nós corremos o risco de reproduzir soluções que se adequavam às relações previsíveis, às famílias tradicionais, às famílias conservadoras, mas que são absolutamente distantes da realidade contemporânea na qual nós vivemos.
E a rede de leis, quer dizer, a rede normativa, fica sempre atrás da realidade. A vida não muda pela promulgação de uma lei, e as leis que são promulgadas no passado, muitas vezes, não dão conta das mudanças que acontecem no presente na vida. Então, o turbilhão que nos invade tem que ser enfrentado racionalmente. Eu acho que nunca foi tão importante reafirmar a racionalidade, para que a indignação não nos paralise, porque não pode ter nada pior do que a indignação paralisante, a indignação que você está cansado, exausto, você sabe que está tudo errado e você não consegue dar um passo adiante, mais ou menos como a gente se sente hoje quando acorda, lê o Twitter, vê o noticiário e é submetido a essa série de notícias que parece que não nos tira de um lugar de movimento para a transformação, mas nos paralisa. Então, é importante que essa indignação não nos paralise, porque nas últimas décadas, especialmente com relação aos direitos fundamentais que regem o direito das famílias, nós tivemos avanços muito importantes. Nós conseguimos redimensionar a importância do afeto nas relações jurídicas familiares, ampliar o respeito àqueles que historicamente padeciam de voz e de reconhecimento. Basta lembrar que um filho nascido fora do casamento, até a Constituição de 88, não podia ser reconhecido pelo pai. A lei proibia, porque a lei protegia o casamento e a conjugalidade em detrimento da filiação. Os casais homoafetivos muitas vezes se relacionavam a vida inteira e, no final da vida, aquele patrimônio que eles amealharam juntos e se esforçaram para conseguir, eles eram privados e desapropriados daquele patrimônio, porque as famílias eram preconceituosas, não aceitavam e a justiça não reconhecia a união estável como um núcleo familiar. Os filhos adotivos eram diferentes dos filhos biológicos, diferentes juridicamente no direito sucessório, no direito obrigacional. A mulher deixava de ser incapaz quando alcançava a maioridade e, de repente, ela casava e voltava a ser relativamente capaz. Eu não estou falando de 200 anos, 100 anos, não. Eu estou falando de uma história muito recente. Então, é importante a gente ter consciência dos avanços, porque essa luta é uma luta permanente e é uma luta cotidiana. O Bauman diagnosticou esse tempo como um tempo líquido, né? Como um tempo das relações líquidas, que nós vivemos cercados de sinais confusos, propensos a mudanças rápidas e imprevisíveis. E talvez esse momento, diz ele, seja um pouco fatal para a nossa capacidade de amar. Ele não se refere apenas a relações amorosas e familiares, não. Mas ele verifica o quanto é prejudicada a nossa capacidade de tratar um estranho, um outro, com humanidade. O medo crescente, turbinado pela política de confronto e de genocídio, pelo discurso de poder que alimenta a repulsa ao estrangeiro, ao refugiado, às mulheres, aos homossexuais, nos afasta desse difícil e longo processo civilizatório. Ainda assim, nós temos sido capazes de construir uma importante rede de proteção para garantir os direitos dos grupos historicamente vulneráveis, e no direito das famílias, especialmente o direito das mulheres, o direito dos trans, o direito dos homossexuais. O impacto causado pelo horror das duas grandes guerras nos levou a esse Estado democrático de direito, cujo compromisso era a realização dos direitos fundamentais como contraponto ao arbítrio e à opressão. Mesmo depois da queda do Muro de Berlim e da imposição de um modelo econômico globalizado, mesmo com o estabelecimento de novos paradigmas para a justiça e, em especial, para o direito das famílias, mesmo com o naufrágio das ideologias que afastou os cidadãos das grandes decisões, foi no espaço privado, no espaço das famílias,
que nós conseguimos avançar na concretização de políticas fundadas nos direitos humanos. Eu recomendo fortemente que vocês leiam a obra do Luc Ferry, Aprendendo a Amar, e ele tem um outro que chama Famílias, Amo Vocês. O Luc Ferry e o Pascal Bruckner, que também é um filósofo que escreveu um livro super consistente e que conversa com Famílias, Amo Vocês. Como é o nome do livro do Bruckner? Eu vou lembrar até o final, eu falo para vocês, senão eu pego ali na estante e lembro. A Euforia Perpétua é o livro do Pascal Bruckner. A Euforia Perpétua e Famílias, Amo Vocês. São dois livros que precisam ser lidos para quem pretende pensar e trabalhar com o direito das famílias nesse contexto que nós vivemos. E ele trata disso, ele mostra em que momento que o espaço privado das famílias passou a ser um espaço fundamental, valorativo, das grandes questões políticas que emergiam então, que eram as questões das minorias, as questões identitárias e as questões de gênero. E é importante, antes de mais nada, desconstruir a fantasia de que em algum momento da vida ou da história nós já vivemos um modelo único de perfeição. Eu não sei se vocês já assistiram um filme do Woody Allen chamado Meia-Noite em Paris. E esse filme é muito curioso porque ele fica sempre com a sensação de que o ideal está no passado. Ai, que bom se eu tivesse vivido na época de ouro de Paris. Ai, que bom se eu tivesse vivido nos anos 50 no Brasil. Só que, para além das guerras e dos conflitos que assombram o mundo, nós trazemos no nosso DNA de brasileiros uma estrutura social que é profundamente desigual e perversa. Não era o Brasil que era melhor, ou a família que era melhor, ou os valores da família brasileira que eram melhores. As nossas famílias foram estruturadas em cima do racismo, em cima do machismo, do patriarcado, e essas estruturas nos definem até hoje. Não tem sido uma luta fácil vencer esses fantasmas, em grande parte das vezes porque nós negamos o preconceito. Nós negamos o preconceito e convivemos com ele como se fosse possível esconder ou brincar de avestruz ou omitir o racismo, o machismo e o patriarcado que mora em cada um de nós. Então, o que esse cenário aparentemente pacífico desse passado recente mostra é que nós não éramos melhores, nós éramos mais silenciosos, nós éramos mais submetidos à invisibilidade e os grupos vulneráveis não tinham voz e não tinham vez, eram ignorados, eram silenciados e o poder era exercido de uma forma extremamente arbitrária e autoritária. A lente da memória costuma turvar as imagens do passado e seleciona só aquelas que nos interessam. O Garcia Marques fala isso na biografia dele, que a memória trata de excluir as más lembranças e de nos deixar lembrando só das boas lembranças. Isso pode ser possível, né, gente? Enquanto não tinha internet, isso era até possível, a gente ter direito a alguns esquecimentos. Hoje, o tempo todo, você é reiteradamente remetida a um presente, aprisionado a um presente, e também não sei onde esse fenômeno vai chegar. Isso é uma pergunta que eu me faço sempre, como é que a gente sobrevive sem esquecer? E é diferente você folhear uma revista velha, amarelada, mexer em fotos antigas e olhar na rede uma notícia pulando em tempo real como se tivesse acontecido na véspera. Mas esse fenômeno que turva a memória do passado é o que leva a gente a sentir saudade de uns tempos que jamais existiram, né? E em tempos de turbulência e de insegurança, especialmente em tempos de medo, a gente está vivendo um período de muito medo. Medo de morrer, medo de adoecer, medo de abraçar, medo de beijar, medo de se relacionar. É natural que, nesse momento onde a gente está muito assustado e vivendo com muito medo, a gente busque refúgio num passado inventado, um passado idealizado. Alguns
tem saudade da ditadura, que até verbalizam isso. Ai, que bom no tempo da ditadura. É assustador, mas isso existe. Eu não tô contando história, isso não é ficção, infelizmente. Outros desejam o silêncio das famílias tradicionais e patriarcais. Ai, como era bom o tempo que o pai falava e todo mundo obedecia, a mulher não se contrapunha e o idoso não tinha voz. Não é verdade que nós éramos mais éticos e mais equânimes. Nós éramos mais silenciosos. E no silêncio, o maior sofrimento era e continua sendo impingido aos mais vulneráveis, cuja existência era até mesmo negada. Pessoas com deficiência não saíam nas ruas, eram aprisionadas em casa. Crianças, idosos, mulheres, população indígena, negros, eram desconsiderados nas suas diferenças, nas suas necessidades e nas suas subjetividades. Esse é um modelo que, de vez em quando, dá saudade. Ai, como era bom antigamente. Vamos pensar nesse modelo, pensar na instabilidade que, eventualmente, nós temos vivido e vamos fazer a nossa escolha racional. O que é melhor? Viver a instabilidade e entender que quanto mais voz, mais barulho, ou fingir que está tudo bem e silenciar quem é mais vulnerável. E quando a gente fala em silenciar, a gente fala de um modelo jurídico que protege a voz de quem já tinha voz. As regras e as crenças estabelecidas pelo poder, ao negar as vulnerabilidades, negava proteção à positivação de direitos. Nunca foi o casamento, nem as famílias tradicionais, nem a ditadura que garantiram à sociedade ferramentas para enfrentar as idiosincrasias. Isso eram máscaras convenientes e que, felizmente, foram ou deveriam ter sido sepultadas com a promulgação da Constituição de 1988. Isso é o dia da promulgação da Constituição, e Ulisses Guimarães dizia isso: tenho ódio e nojo à ditadura. E aqui do lado, na charge, eu brinco dizendo que eu adoraria morar no Brasil da Constituição. Eles estão lendo a Constituição e o pai lê: todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a mãe fala: agora lê aquele pedaço bonito que fala da comida, da saúde. Então, o que a gente percebe? Que a Constituição de 88 é um marco muito significativo, muito importante, mas que passadas mais de 3 décadas da promulgação da Constituição, o que nós percebemos é que esses direitos têm sido apenas formais e não têm enfrentado como deveriam a questão da desigualdade, a questão da proteção dos vulneráveis, da proteção das mulheres, e especialmente da afirmação dos direitos identitários que deveriam ser protegidos em razão do gênero. Só nos ambientes democráticos é que é possível fortalecer os direitos fundamentais. Você não pode pensar na hipótese de um direito humano fundamental que não seja numa democracia. E são esses direitos que garantem a igualdade e a liberdade. Sem a democracia, é impossível extirpar a subcidadania, que é experimentada pela violação e pela negação desses direitos. A dignidade da pessoa humana, a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos ou discriminações, igualdade de gêneros, liberdade de expressão e pensamento, reconhecimento do afeto como elemento estrutural das relações familiares, foram alguns princípios e valores que transformaram a sociedade e que eles só se fortaleceram porque o terreno fértil da liberdade permitia. A Constituição, que muitas vezes é criticada como uma colcha de retalho, foi um pacto social que trouxe a voz de uma população silenciada durante décadas de ditadura. Então, é natural que esses direitos chegassem com a potência e com a força que chegaram. E a construção dos direitos fundamentais e da rede de proteção dos vulneráveis é uma construção, infelizmente, frágil, como é frágil a nossa democracia. Nós vivemos uma democracia de baixa densidade. Esse é o período democrático mais longo que nós já experimentamos no Brasil.
e nós passamos o dia repetindo que as instituições estão funcionando e assistindo o Brasil acontecer disfuncionalmente, porque eu acho que nem nos piores pesadelos poderia se imaginar que os controles e o sistema de freios e contrapesos não dariam conta da perversão que nós temos assistido. Nunca foi tão urgente zelar pelos controles democráticos. Então, se está ruim com eles, é pior sem eles. Vamos fortalecer essa rede de proteção, porque essa rede de proteção é que tem garantido esses avanços que nos trouxeram até aqui. E nós precisamos, mais do que nunca, pensar nisso, porque hoje todos os conflitos e todas as crises têm sido deslocadas para o Poder Judiciário decidir. Então, nós conseguimos, com a Constituição, positivar esses direitos e essas garantias que eram negados para grande parte da sociedade. A democracia nunca é um projeto concluído ou estabilizado. Eu vou repetir isso porque a gente precisa acordar e lembrar disso todo dia. Precisamos regar a democracia. A conquista alcançada em tempos de liberdade, que é resultado de lutas e da resistência das minorias vulneráveis, tem sido vilipendiada por correntes retrógradas, moralistas, conservadoras e até fundamentalistas. Aquela cena que nós tivemos o desprazer de assistir, de uma menina, uma criança de 10 anos, grávida, estuprada pelo tio, com direito legal ao aborto, e que precisou se submeter a uma viagem aérea, porque o hospital público da cidade onde ela vivia se recusou a fazer o aborto. E encontrou pessoas, inclusive pessoas que participavam da secretaria que devia protegê-la, convencendo a não realizar o aborto, para nos envergonhar e nos assombrar, porque é um absurdo você contar com a rede de proteção normativa que você conta e ter que lidar com esse tipo de realidade. A indiferença e o cinismo generalizado que contaminam as instituições podem também contaminar as relações familiares e pessoais, impactando de forma negativa os avanços que tão duramente nós conquistamos. O quadro se agrava quando, no lugar de políticas públicas afirmativas que resgataram a autoestima dos grupos mais vulneráveis, se desqualificam os direitos e se desconstroem as mesmas políticas duramente edificadas pela extinção dos conselhos. Você não precisa acabar com a lei, mas você deixa um conselho inoperante, você coloca num lugar que tem que tratar do racismo uma pessoa negra que é racista, você coloca numa secretaria que tem que cuidar do fortalecimento das políticas para as mulheres, uma mulher que acha que mulher tem que ser dona de casa, tem que ser esposa e que não tem que ter os direitos reconhecidos. Então, você burocratiza essas instituições e você acaba silenciando as vozes, inclusive na arte, na cultura, a gente tem acompanhado isso. As mulheres, a população indígena, a população LGBTIQI+, eles têm enfrentado violências ainda maiores do que enfrentavam, porque antes, quando não tinha proteção, a luta era pela formalidade, pela formalização da proteção. Agora que tem proteção e que é desconsiderado o direito, acaba se legitimando o desprezo, especialmente quando isso vem estimulado por algumas autoridades que acham divertido humilhar gays, humilhar lésbicas, humilhar mulheres, humilhar a população indígena, dentre outros. Então, quando o preconceito é considerado mimimi, por aqueles que deveriam ser responsáveis pelo seu combate, o ódio avança e os direitos retrocedem. O que pretendem esses que desqualificam essa rede de proteção de direitos? Porque é assustador, né, gente? A gente está falando de direitos, de lutas, de grupos que não querem nada senão a inclusão a um Estado que é permitido a qualquer outro cidadão.
Então, é você pedir, pelo amor de Deus, o direito de ser cidadão, o direito de ter acesso à mesma rede de proteção que qualquer cidadão tem. Como é que você pode imaginar que alguém possa ser contra o direito dos outros sem ter que abrir mão de nenhum direito seu? Então, o rombo civilizatório que se vê aí é muito grande. E quando a linguagem do ódio substitui a racionalidade, o que se vê é a ausência da palavra. O ódio só cresce e só é fortalecido quando falta a palavra. O ódio, por definição, é a ausência da palavra. Você odeia quando você não consegue dar nome para as coisas. E as palavras têm sido fragmentadas por essa linguagem do ódio permanente, por essa banalização do significado e do que elas representam. Tudo passa a ser bobagem, tudo passa a ser mimimi, tudo passa a ser desqualificado. E dentre tantas vulnerabilidades que dependem do nosso cuidado e da nossa ação, a mais contundente é o racismo. É inacreditável que nós tenhamos vivido e que convivamos com essa estrutura podre que foi a escravidão, cuja existência até hoje nos condena ao degredo da democracia. Nós não enfrentaremos o racismo enquanto nós não nos assumirmos racistas. Isso foi um aprendizado que, a mim, pessoalmente, custou muito tempo, porque eu sempre achei que eu era uma pessoa não racista, eu achava que eu não era racista porque eu convivia com muitos negros, eu não tinha nenhum problema, não tinha preconceito, como se isso bastasse para você não ser racista. Então, você compreender que o racismo te estrutura e que você precisa ter uma postura antirracista para combater o racismo na raiz, assim, eu não vejo pauta mais importante hoje para o fortalecimento dos direitos fundamentais. Vocês lembram do Roger Machado, que era um negro, um treinador da Bahia, do Clube de Futebol da Bahia? Ele, numa entrevista, perguntou o seguinte: se não tem preconceito, por que os negros têm nível de escolaridade menor? Por que a população carcerária é composta de 70% de negros? Por que os jovens negros são os que mais morrem no Brasil? Por que os menores salários são pagos aos negros? Se não há preconceito, qual é a resposta? E ele segue nos apontando que a perpetuação do racismo pelo Estado, após quase 390 anos de escravidão, está aí. É por culpa do racismo que as populações tiveram e têm tido direitos negados. Depois de 10 milhões de indivíduos escravizados por 25 gerações, nós precisamos sair dessa fase de negação. O Floyd não é um americano que suscita a nossa empatia. Nós temos no Brasil a matança de negros de forma permanente, sem que isso nos deixe perplexos ou indignados, ou sem que nós nos movimentemos para vencer esse câncer que nos contamina. O mito da democracia racial tem impedido o fortalecimento de políticas que garantam aos negros os direitos formais que são garantidos pela Constituição. E se eu estou falando aqui da população negra, e a gente está falando hoje de gênero, é importante saber que as mulheres negras ainda ficam numa ponta mais excludente dessa pirâmide. São as que menos têm direito, são as que menos têm acesso, são as que mais sofrem com a falta de políticas voltadas para o fortalecimento dos direitos fundamentais. E é pelo princípio da dignidade que nós conseguiremos tecer a rede normativa de proteção dos vulneráveis. O sentimento humano de solidariedade é o sentimento que fundamenta esse princípio. Essa imagem que fala de igualdade, equidade e realidade é uma imagem muito simplória e muito significativa, porque a representação é essa. Como é que você vai falar em meritocracia, por exemplo, quando você olha essa pirâmide da realidade? Como é que você vai querer que 3 pessoas com condições absolutamente desiguais, na saída, cheguem a algum lugar próximo
ou disputem o mesmo espaço no acesso aos direitos ou no mercado de trabalho. O princípio constitucional da dignidade é o que nos faz compreender a necessidade de promulgar leis de proteção. Então, toda vez que alguém se ressentir, tem lei demais, estão fazendo lei demais, vamos pensar para que servem essas leis, além do valor simbólico. Elas servem para proteger, elas servem para que a equidade deixe de ser uma quimera, deixe de ser uma formalidade e passe a ser uma realidade. Não há autonomia sem liberdade. A professora Maria Tereza Palomo, ela disse o seguinte: a vulnerabilidade desmente o mito de que somos sempre cidadãos autônomos e potencialmente iguais. Ao assumir a igualdade entre os humanos, implica deixar de lado e ignorar importantes dimensões da existência humana. Ao longo das nossas vidas, nós atravessamos graus variados de dependência e independência, de autonomia e de vulnerabilidade. E aqui eu trago apenas algumas das leis que foram fundamentais para a afirmação dos direitos fundamentais e para a redução da desigualdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto das Pessoas com Deficiência, Estatuto do Idoso, tipificação da injúria racial, Lei Maria da Penha, direitos dos povos indígenas, criminalização da homofobia, uniões estáveis, uniões simultâneas, casamento homoafetivo, guarda compartilhada, e ainda que significativos e inúmeros tenham sido os nossos avanços, nós estamos muito longe do ideal. O retrocesso está sempre à espreita. Tem um enorme abismo entre as legislações, os estatutos promulgados e a efetividade dos direitos dos vulneráveis. O que garante a democracia não são os discursos, mas são os direitos. Os avanços jurisprudenciais precisam ser transformados em normas. Além de força cogente, tem natureza simbólica. É pela lei e pela implementação das políticas de Estado, desvinculadas de governos transitórios e temporários, que consolidaremos algumas proteções alcançadas. Vamos pensar que união estável homoafetiva decorre de decisão do Supremo Tribunal Federal. Casamento homoafetivo decorre de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Olha, eu não vou nem entrar no mérito da constitucionalidade de uma resolução administrativa normatizando o casamento. O fato é que resolveu, por via transversa, uma questão que deveria caber ao legislador. Aí vem o Supremo e garante na ADI 4275 o registro civil de pessoas trans. Pela ADF 527, o Supremo determina que as mulheres trans não cumprirão pena em presídios masculinos. A transfobia, que equipara o racismo, que equipara a homofobia ao racismo, é decisão do Supremo. A inconstitucionalidade da vedação, porque promulgaram uma lei dizendo que é proibido ensino de diversidade de gênero nas escolas. Uma não, vários municípios acharam que era bonito promulgar uma lei dessa natureza para privar os nossos alunos do que eles acham uma pouca vergonha de reconhecer a identidade, a orientação, a sexualidade e o direito humano de cada cidadão. Eles vedaram o reconhecimento sobre diversidade de gênero. E o Supremo teve que dizer que isso era inconstitucional. Então, todas essas soluções têm vindo do judiciário. A gente precisa se emancipar socialmente e começar a exigir que o Congresso tome conta dessa pauta e que avance nessa rede de proteção dos direitos. Formalmente, como eu disse há pouco, nós vivemos tempos democráticos. Só que essa forma democrática tem sido insuficiente para barrar a vanguarda do retrocesso. O recrudescimento da violência contra a mulher, e eu quero aproveitar
e cumprimentar todas as mulheres que estão aqui hoje, porque hoje é o nosso dia, eu deveria ter falado isso logo no início e esqueci, mas é sintomático até que a gente tenha um dia para comemorar nossos direitos, quer dizer, nossa emancipação. Mas o recrudescimento da violência contra a mulher, mesmo com a Lei Maria da Penha, considerada uma das melhores do mundo no enfrentamento à violência de gênero, tem sido observada. Na pandemia, os números foram alarmantes. Num primeiro momento, não havia registro, porque como estava todo mundo confinado em casa, as mulheres não tinham nem o direito de registrar a ocorrência ou pedir medida de proteção, porque as delegacias estavam funcionando precariamente. Num segundo momento, foi uma avalanche de denúncias e de processos iniciados pela Lei Maria da Penha, e, lamentavelmente, o ano começou muito triste, porque nós perdemos uma colega, Vivi, que morreu vítima de um feminicídio, onde o marido a matou na frente dos filhos, das 3 filhas, matou a facadas. Então, imaginar que com toda essa rede de proteção, os feminicídios continuam aumentando, as agressões e mortes à população LGBTQI+, e trans, as 63 mil mortes violentas por ano que dizimam nossos jovens negros entre 15 e 29 anos, as milícias virtuais que se dedicam a cancelar e a disseminar um discurso de ódio contra aqueles que defendem os direitos humanos, tentam condenar todos ao silenciamento. E da violência contra os terreiros de religião de matrizes africanas, de desrespeito à população indígena, tentativa de silenciar a ciência, a academia. A gente está correndo o risco de viver com uma geração desprovida de senso crítico, desprovida da capacidade de racionalmente enfrentar essa onda de ódio e essa onda de desconstrução dos direitos fundamentais. A sexualidade, o gênero e as políticas identitárias são vistas como comportamentos degenerados por esses grupos. Então, nós precisamos, mais do que nunca, fortalecer a linguagem do afeto, a linguagem da racionalidade e a intransigência na defesa da democracia. O controle democrático impessoal, objetivo e republicano e o fortalecimento do Estado laico são fatores essenciais para barrar esse retrocesso social, especialmente no que diz respeito ao direito das famílias e ao direito dos mais vulneráveis. Não é possível, depois de tanta luta e de tanto trabalho para o reconhecimento desses direitos, a gente permitir a imposição de um modelo único familiar como se pretende. E isso não é fetiche. Nós não estamos aqui imaginando que o Estado possa formatar de que maneira as pessoas se relacionam ou deixam de se relacionar. Isso não é um problema do Estado. O ser humano é livre e ele vai viver da forma que ele entender melhor. Mas ao Estado cabe o estabelecimento de políticas de proteção à família. E se você limita um modelo de família, se você impede que outros modelos de família tenham o reconhecimento de direitos, você exclui da cidadania um número enorme de pessoas no Brasil. Segundo o IBGE, no Brasil, nós temos 28 milhões e 600 mil famílias que não se inserem no perfil clássico e superam o modelo tradicional de pai, mãe e filhos nascidos pelo matrimônio. São homens e mulheres vivendo sozinhos, casais homoafetivos, irmãos, avós com netos, conviventes, com formações tão múltiplas como devem ser múltiplos os direitos que se amparam. Recentemente, o Supremo, em um julgamento, eu não tenho o número aqui, eu esqueci de pegar esse número, mas decidiu que não poderia reconhecer a segunda união estável concomitante à primeira, porque dizia que o princípio da monogamia deveria ser respeitado. O que acontece com uma decisão dessas e várias outras decisões de várias
instâncias judiciais já haviam se rendido ao reconhecimento, porque se sabe que famílias simultâneas existem e que aquelas mulheres, no momento que falta o provedor, elas ficam desassistidas. Várias decisões já dividiram a pensão do INSS para acolher o direito daquelas mulheres. O Supremo disse que não, porque a concubina não tinha direito à pensão. Ainda pende de embargos de declaração, acho pouco provável que se mude isso por embargos de declaração, mas é inegavelmente um retrocesso na proteção de direitos. O Brasil tem uma realidade de conviventes simultâneos que não é pequena e que precisa de proteção e que fica desprovida em razão de um modelo que se estabelece. Não é moral o julgamento. Quando se pensa na inclusão em direitos, a gente não pensa num conceito moral para incluir, a gente pensa num conceito que inclua na perspectiva jurídica e de proteção. O modelo da família decorre da cultura, ela não é um processo natural. As profundas transformações sociais, especialmente nas últimas 3 décadas, têm exigido do judiciário soluções centradas na socioafetividade, no cuidado, na responsabilidade. E a ordem constitucional vigente não é excludente, cabendo ao Estado garantir, qualquer que seja o modelo familiar, que os vínculos entre os integrantes se desenvolvam da melhor maneira, protegendo os vulneráveis, protegendo especialmente o direito daquelas famílias que se encontram à margem da proteção estatal. Nós não podemos admitir, nem como piada, que uma autoridade responsável pela execução das políticas familiares suba em um palanque para fortalecer o preconceito, escolhendo roupa azul para menino, roupa rosa para menina, e para perpetuar estereótipos de gênero, que tanta dor e tanto mal já causaram aos cidadãos. Muito menos do que siglas e muito menos do que símbolos, de muitas dores e de muitas lutas, é importante a gente reconhecer o direito de existir, porque é isso que as minorias querem, é isso que as minorias pretendem. Gays, lésbicas, trans, quando confrontados com essa irresponsabilidade, não se sentem só excluídos da proteção do núcleo social onde eles pertencem, se sentem excluídos e desprovidos da própria existência. Isso é uma violência. Nós estamos falando, vou repetir, do direito de existir. E como eu falei da linguagem afetiva, porque eu penso que é a linguagem que nós precisamos transitar. O Barthes escreveu um livro chamado Fragmentos de um Discurso Amoroso. E nesse livro, ele traz verbetes de como a relação amorosa se desenvolve. Vocês que vão trabalhar com direito das famílias ou que têm interesse em direito das famílias, e que grande parte das famílias começa pelo encontro de 2 pessoas por uma paixão ou por um desejo de estar juntos, e especialmente porque o nosso modelo de conjugalidade e de afetividade conjugal acaba nascendo desse modelo do amor romântico. O Barthes fez um livro chamado Fragmentos de um Discurso Amoroso, onde ele estabelece de que forma a paixão se instala e de que forma o sujeito enamorado se comunica. É como se fosse uma linguagem que só pudesse ser dita por quem vive uma relação amorosa. Ele vai desde o encontro até a separação, o divórcio, até o ciúme. Muitas vezes, Barthes me socorreu nas audiências de divórcios e de separações, porque cada um que chega numa vara de família acha que é único, acha que vive uma experiência única, que vive uma dor única, e, no entanto, as repetições são tantas que, não que a dor não seja individualizada, mas a experiência amorosa é muito parecida. Então, muitas vezes eu terminava a audiência, ia lá no computador, imprimia um texto do Barthes, dava ou para a mulher ou para o homem, quando eu percebia que o sofrimento era muito grande. Tem um texto lindo dele que fala do ciúme e diz o que o sujeito enamorado sofre, como o sujeito enamorado fica transtornado e que não serve nada aquele sofrimento. Então, era reconfortante poder, no final da audiência,
de alguma forma, contribuir para aplacar aquela dor. Mas o Barthes fala também da palavra. Ele fala que a linguagem é como uma pele. Eu esfrego a minha linguagem na do outro. É como se eu tivesse palavras em vez de dedos, ou dedos na ponta das palavras. Eu não consigo imaginar que linguagem mais amorosa é essa que não pela palavra que toca, pelo uso adequado da palavra. E usar a palavra adequadamente para fortalecer os direitos fundamentais é um aprendizado. O Amos Oz, que é um outro autor fantástico, ele tem um livrinho chamado Como Curar um Fanático. E nessa obra ele diz que o humor e o afeto são linguagens incompreensíveis ao fundamentalismo. O fanático não entende a linguagem do humor e não entende a linguagem do afeto. Então, a gente não deve reagir ao arbítrio e ao retrocesso com medo, mas com afeto e com alegria. Essa linguagem é uma linguagem muito potente e muito poderosa. E aqui, já que a gente está falando de gênero, está falando de direitos fundamentais, de vulneráveis e de igualdade, e já que hoje é o Dia da Mulher, eu reuni para vocês apenas alguns dos direitos aos quais as mulheres não tinham acesso e as datas respectivas, para vocês verem que a nossa luta é uma luta muito maior do que se supõe. Em 1827, as mulheres puderam ir à escola. Em 1879, puderam ir à universidade. Muito tempo depois dos homens. Então, o acesso à educação, o acesso à universidade começou muito depois. Votar, ou seja, escolher aquele que faz a lei e que estabelece as normas que vão reger aquela sociedade na qual nós vivemos, só foi permitido a partir de 1934. E também em 1934 foi permitido o primeiro sindicato das domésticas. Primeiro sindicato das domésticas, era o trabalho que as mulheres exerciam na ocasião. Em 1962, um ano antes da minha mãe casar, foi dispensada a autorização dos maridos para trabalhar, porque quem casasse até 62 tinha que pedir autorização do marido para trabalhar. 1962, gente, não é há 1000 anos, não é 100 anos. Em 77 veio a lei do divórcio, porque a igreja não permitia o divórcio, como se o divórcio fosse acabar com a sociedade e acabar com o país. Era melhor viver mal do que divorciar. E ainda assim era um divórcio condicionado. Você só podia divorciar se tivesse separado de fato há mais de 2 anos, ou se tivesse uma separação judicial que você convolaria em divórcio 1 ano depois. Em 1979, as mulheres podem praticar qualquer esporte. Olha que coisa fofa. Até 79, não. E para entrar nas Forças Armadas, só em 1980. Em 80 também, no mesmo ano que permitem às mulheres o ingresso nas Forças Armadas, a virgindade deixa de ser uma causa de anulação do casamento. A mulher que casasse e não fosse virgem até 1980 poderia ter o casamento anulado, porque era legal, isso existia na lei. Só em 88, e aí já começam a aventar os ares da liberdade e da democracia, veio o Encontro Nacional das Mulheres Negras, o primeiro Encontro Nacional das Mulheres Negras. Em 88, formalmente, a Constituição estabeleceu que a igualdade em direitos deve ser observada. No entanto, mesmo com a igualdade reconhecida, em 2006 nós tivemos que promulgar a Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção para que a mulher não seja espancada e para que não seja violentada, abusada ou assediada. E nós tivemos em 2015 a Lei do Feminicídio, porque mulheres continuam sendo mortas por seus maridos ou por seus companheiros. Então, o professor Alexandre Kalash e a Lígia Pi, semana passada, fizeram uma apresentação de uma aula na Fiocruz. Ele falava do envelhecimento e da pandemia.
e ele falava da dor da dor. É mais ou menos como eu me sinto quando eu falo de gênero e de direito das famílias. Da dor, quando eu penso no lugar da mulher e no tanto de desafio que ainda falta para essa igualdade que existe na Constituição ser observada nas conformações familiares. A mulher ainda é a cuidadora da família. Durante a pandemia, as mulheres são as que mais têm sofrido violência, sobrecarga de trabalho, perda de oportunidade profissional, porque não conseguem acompanhar a demanda, confinadas em casa e tendo que cuidar dos filhos. Isso sem falar no processo de envelhecimento das mulheres, que também é outro corte significativo, e todos esses aspectos, quando vocês escolhem fazer uma pós de gênero e família, as aulas adiante vão tratar disso pormenorizadamente. Eu hoje resolvi fazer quase que um leque de reflexão para a gente pensar em que contexto, em que famílias e em que exclusão nós teremos que trabalhar e nós teremos que pensar o direito. Eu trouxe aqui um texto da Ana Maria Goldani, que ela fala que entre as lacunas mais importantes que nos temos confrontado na análise e construção de indicadores de desigualdade de gênero nas famílias, nós destacamos duas. A falta de informações sobre as práticas familiares de homens e mulheres, fato que nos tem limitado a estimativas indiretas sobre as desigualdades na vivência das relações e obrigações familiares. E o uso da família conjugal como uma unidade de referência dos poucos dados existentes, o que sugere erroneamente que a desigualdade de gênero na família seria construída, sobretudo, nesse tipo de família e em certas etapas do ciclo familiar. Eu vou recomendar a vocês a revista de Sociologia e Política, que tem uns artigos excepcionais tratando de gênero e família. Eu acho que vocês devem procurar ao longo do curso para ler, quem quiser escrever um trabalho sobre isso. Tem muito material e muito material importante produzido. Nós contamos com ideias de justiça e de amor para dar passos éticos tateantes que deverão ser retificados em função do respeito à equidade e à singularidade humanas. Nós somos seres da experimentação, e esse texto é do Jurandir Freire Costa. E a nossa única salvação é a fidelidade ao credo da justiça e do amor. Esse credo é o que nos permite incluir no convívio humano aqueles que, à primeira vista, em um determinado momento da história, parecem ser diferentes da maioria. Daí, e eu já estou me encaminhando para o fim, a importância do nosso compromisso com uma ética fundada na alteridade, que não naturalize a barbárie e o desrespeito, que não se submeta ao binarismo redutor que pretende empacotar a complexidade das diferenças em escolhas morais. A heteronormatividade é um redutor. Assumamos o novo imperativo categórico sugerido por Luc Ferry na Política do Amor. E a proposta que ele faz é a seguinte: hajamos de maneira a desejar ver as decisões que tomamos se aplicarem também aos seres que mais amamos. Hajamos de maneira a que a máxima da nossa ação possa ser universalizada a todos que nós amamos. Deixa eu achar. A Rosa de Luxemburgo, que é uma feminista muito maltratada, porque tratam ela com um certo desprezo. Eu adoro a Simone de Beauvoir, mas a Rosa tem umas coisas que eu acho muito importantes e que eu amo. E com a Rosa eu trago esse último slide da minha apresentação. Ela pede um mundo em que sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Porque toda liberdade é a liberdade de sentir.
E as minhas palavras finais vêm em forma de homenagem. Uma homenagem a Marielle Franco, que é uma mulher negra, mãe, favelada, lésbica, que dedicou a breve vida a lutar pela afirmação dos direitos fundamentais, da dignidade, da inclusão e da cidadania. Executada há 1.090 dias, sem que até hoje se tenha concluído quem matou e por que matou, quem mandou matar, Marielle sintetiza o nosso compromisso e o nosso desejo em um país mais humano, mais ético, mais plural. Eu espero que, durante esse curso de Direito de Famílias e de Gênero, vocês tenham a alegria e o prazer de reunir saberes que devem caminhar juntos. Porque a arte, a cultura, a justiça, o direito, o afeto, são todos saberes da mesma raiz, que é a nossa raiz da humanidade. E se a gente está vivendo um mundo de tanta fragmentação, que vocês usem esse espaço, que é um espaço, eu imagino que muito cansativo para muitos de vocês que já trabalham, que têm atividades e que se disponibilizam a pensar essas questões, que vocês usem esse espaço verdadeiramente para pensar, porque é pela racionalidade que a gente consegue afirmar o direito, afirmar a justiça. Saber advogar, saber qual norma se adequa a tal norma, como é que aplica essa norma aqui, outra norma ali, se a gente treinar direitinho, todo mundo faz e dá certo. Mas quem trabalha com direito de família, antes de mais nada, tem que ter um amor absoluto pelo ser humano, pelo outro. E é esse convite que eu faço para vocês. Eu sou juíza há 27 anos numa vara de família, fui juíza há 20 anos numa vara de família e hoje trabalho numa vara de sucessões. E não tem um dia que eu não trabalhe em um processo pensando que atrás daquele processo há famílias esperando uma decisão. E muitas vezes a linguagem fria e objetiva da lei não dá conta da complexidade humana envolvida naqueles conflitos. Então, sejam muito bem-vindos, vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar para pensar essas questões. Contem comigo, eu vou deixar aqui o contato do meu e-mail, e eu espero que vocês sejam muito felizes nessa experiência, porque até a vacina chegar, que é o que todos nós queremos, nós ainda teremos um bom tempo aí para respirar, para alimentar a alma e para nos fortalecer. Muito, muito, muito obrigada. Andréia, espetacular. Oi, meu Te amor. agradeço imensamente por ter falado assim em nome da PUC, de uma maneira tão bonita, tão profunda e tão inteligente. Você fez esse leque mesmo, você abriu, eu acho que você abriu para a sua audiência, para todos nós, um leque de problemas, apontando também soluções, com o afeto e a justiça. Então, eu fiquei muito emocionada. Eu quero aqui dizer que a Andréia vai responder perguntas que vocês quiserem e que ela merece assim todos os nossos elogios por ter nos brindado com essas palavras tão bonitas. Exatamente, estou lendo aqui no chat, excelente reflexão. Então, te agradeço profundamente. Anotei tudo que eu podia anotar e realmente a aula foi especial. Muito, muito, muito obrigada em nome da PUC, em nome de todos os professores e de mim também, claro. Obrigada, Celina, você é minha inspiração, você é minha inspiração assim, de vida. Obrigada. Imagina, de coração por esse convite. Muito feliz de estar aqui. É recíproco. Obrigada, querida. E é recíproco, eu tenho te lido muito. E Obrigada. tenho te lidado com os alunos também. Então, aqui te ver presente, com esse afeto todo, né? Você, assim, dá para ver, você se disse tátil, né? Mas eu acho que você é mais do que tudo afetuosa. Então, obrigada. Obrigada, querida, obrigada. Eu acho que tem perguntas aqui no chat.
Deixa eu ver. Bom, 1000 elogios no chat, uma honra estar aqui, sensacional, aula excelente, gratidão por esse início de curso crítico e comovente, excelentes palavras da Isabela Faria, brilhantismo da Thaís, feliz em ouvir juízes com esse nível de análise crítica. Sem dúvida, Thaís, também concordo com você, assim, não falando de preconceitos, mas é verdade, a gente consegue ter ainda poucos juízes com tamanha sensibilidade. Então, brigadíssima. Alguma pergunta? Obrigada pela palestra, aula sensacional, parabéns. Eu vi que uma moça grávida adoraria saber a frase da Rosa Luxemburgo, que ela perdeu. Você pode mostrar de novo para a gente? Posso, peraí. Vai ficar gravado de qualquer jeito, não vai? Vai ficar gravado, sim. Rosa de Luxemburgo está aqui, ó. Por um mundo em que sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Toda liberdade é a liberdade de sentir. Obrigada. Ela se disse muito emocionada, falou grávida se emociona. Então, eu não estou grávida também, tenho me emocionado tanto, eu acho. Imagina, grávida ainda mais, né? Não é? A Isabelle Faria perguntando o nome da revista de Sociologia. Eu anotei, Revista de Sociologia e Política. Isso. Volume 18, número 36, tem um artigo da Flávia Biroli, que é muito bom. Flávia Biroli. Adriana Piscitelli também, eu recomendo. E Ana Lúcia Sabadell também tem um artigo nessa revista que chama Posição das Mulheres no Direito. Depois eu posso mandar isso para vocês e fica na bibliografia aí, tá? Tá ótimo. O livro do Barthes, o nome é Fragmentos de um Discurso Amoroso. Esse eu também super recomendo, porque é uma delícia de ler, ainda por cima. Eu amo esse livro. Amo. Eu vi que você citou o Jurandir Freire Costa também, que é uma pessoa também que eu sou fã. Jurandir é uma pessoa que eu tentei tê-lo como psicanalista várias vezes, ele nunca tinha tempo. Depois eu desisti e virei leitora, porque ele é fantástico. Puxa vida! Olha só, eu consegui! Ai, que sorte! Falar isso com ele. Mas depois de uma certa idade, a gente já não precisa mais, né? Essa que é a verdade. Eu acho que nesse momento eu adoraria uma terapia, Celina, mas eu acho que os nossos problemas hoje são existenciais. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito estranho, né? Você falou, né? Muito novo. Ninguém que a gente conhece passou por isso. A última vez foi há 100 anos. E depois a gente vê o mundo tratando tudo isso de maneira tão diferente de como nós estamos sendo obrigados a tratar, que é uma violência em cima da violência. Isso vai aumentando a solidão, é muito, muito difícil. Muito difícil. Exatamente. Por isso que esses momentos de live estão fazendo com que a gente sinta um pouco menos solidão. Né? Eu fiquei encantada com o seu público enorme aqui, porque, justamente, eu acho que você atendeu a essa nossa necessidade afetiva mesmo. Que bom, eu fico muito feliz. Eu estava super insegura, porque, como eu falei para você, eu acho que dar aula à distância requer uma formação que eu não tive tempo de me dedicar e não sei se eu tenho vontade. Mas, quando é assim, olhando para as pessoas, eu me sinto mais à vontade. Estou obrigada a te interromper. Você deu show. Então, você já sabe da aula à distância. Desculpe. Te agradeço muito, muito, muito. Fiquei muito feliz com esse encontro nosso. Tem um monte de gente emocionada aqui, ó. Chorei, quase chorei. Não sou só eu, não. Um monte de gente no chat. Depois eu vou gravar o chat para te mandar, porque realmente os elogios estão aqui. Não que eles não possam falar. Rodrigo, eles não podem falar? A Fábia falou, a André é maravilhosa.
Se você quiser, eu posso liberar o áudio de todo mundo. Ou então... Se quer, André, você topa? Topo, Eu gosto de me ouvir o perguntar, eu áudio. também gosto. Vamos lá. Então, vamos, libera o áudio aí, por favor. Tá lá, quem quiser falar, só abre o microfone agora, então. Tem uma pergunta aqui que eu vou tomar à frente. Gostaria que a doutora comentasse se a sua prática na vara de família observa que há um tensionamento maior sobre as mulheres, inclusive legislações como a da alienação parental, que tem sido acusada de promover violência, colocando as mulheres de forma sumária como alienadoras. Ou seja, as mulheres também na justiça estão sofrendo esse preconceito? Eu acho que eu traduzo. A rede normativa é uma rede machista, isso é muito óbvio, né? O que a gente conseguiu de avanço foi muito tímido. Eu penso que houve uma mudança muito grande, eu tenho falado muito sobre isso, eu já trabalhei, foram 20 anos numa vara de família e quase 20 mil audiências. Então, eu já trabalhei em processos onde era muito visível a alienação parental, era real, era um problema, mas eram, assim, casos excepcionalíssimos, e que eu não sei se demandaria a necessidade de uma lei específica para tratar de alienação parental. O que aconteceu, e isso eu percebi com muita clareza com a promulgação da lei de alienação parental, é que se passou a fazer um uso disfuncional de uma lei que foi possivelmente pensada para um caso específico e virou um problema banal, como se qualquer ato de convivência fosse alienação parental. E eu tenho questionado muito isso, muito, porque eu sou francamente favorável à lei da guarda compartilhada. E eu acho que se a lei da guarda compartilhada tivesse vindo antes, talvez não precisasse da lei de alienação parental. Porque quando você estabelece que a guarda é compartilhada, diferente, por exemplo, da França, porque na França você tem a custódia. Então, quem detém a custódia tem o monopólio da decisão sobre a vida de um filho. No Brasil, você tem guarda e poder familiar, o que já é uma loucura, porque ninguém sabe muito bem para que serve. E muitas vezes eu me peguei na audiência perguntando assim, vem cá, porque eu quero a guarda compartilhada porque é meu direito. Eu falei, então, me explica o que é a guarda compartilhada. Se você conseguir dizer para mim o que é a guarda compartilhada, eu compartilho, isso antes da lei. E aí a conversa, não, porque ela não pode viajar sem a minha autorização. Mas ela não pode fazer isso, você continua pai, você tem o poder familiar. Então, você ter esses institutos separados aqui cria já um problema de compreensão. E aí a guarda compartilhada vira um fetiche, ou a alienação parental vira uma fantasia. Eu sou muito crítica a comemorar a promulgação dessas leis, porque eu acho que elas não têm contribuído para construir um ambiente mais democrático nas relações familiares. O que talvez contribua é uma forma mais colaborativa na hora do divórcio, ou uma advocacia colaborativa, ou o uso de mediação, porque o que se percebeu também com a pandemia? É que, como o acesso aos advogados e à justiça ficou complicado por causa da pandemia, os ex-casais precisaram se comunicar. E grande parte dos conflitos foram solucionados porque as pessoas voltaram a conversar. Então, você imaginar que a porta de entrada para a solução de um conflito é uma ação de alienação parental na justiça, você já acaba com qualquer possibilidade para aquela criança. Eu não sou entusiasta da lei, não sou mesmo, sei que tem muita gente que batalhou, eu converso isso com muitos pais, que eles têm associações de pais, e o que eu acho é que existe um grande problema também em processos de alienação parental, onde o próprio pai é o alienador, e que pretende subjugar a mulher ao seu desejo ou à dificuldade do rompimento. E aí, quando você junta em grupo essa série de desajustes, o resultado é péssimo, porque não existe assim, não é diferente de uma lei de feminicídio, porque mulheres são mortas porque são mulheres, mas não tem uma disputa de poder, é completamente diferente. Eu não consigo ver um grupo de pais que tenha afinidade. Acho que esses processos têm que ser decididos caso a caso,
com muito critério, porque o risco que a gente tem de desconstruir os vínculos familiares de uma criança com o pai e com a mãe em razão do uso predatório do processo é muito grande. Sem dúvida, eu concordo inteiramente com você, mais ainda, porque eu sempre digo, uma coisa é a síndrome, não se chama síndrome. Síndrome é excepcional. Você não pode achar e distribuir como se isso fosse o mais frequente. Ao contrário, E Celina, sim, quando você vai ler a síndrome, é aí que eu não concordo mesmo, porque eu acho que não tem síndrome. Minha opinião assim, científica, depois de ler o que foi escrito sobre síndrome e as pesquisas que vieram depois. Essa tendência de patologizar as relações humanas me incomoda um pouco, porque pai e mãe sempre foi problema de todo mundo, gente. Assim, eu digo para os meus filhos desde que eles são pequenos, aguardem dinheiro, porque quando vocês crescerem, vocês vão pagar um terapeuta para falar mal da mamãe, porque mãe e pai são responsáveis pelas nossas maiores alegrias e maiores tristezas. Então, querer idealizar, e isso, de novo, é uma doença desse momento da sociedade, que você idealiza um modelo de perfeição que não existe, e você quer impor ao judiciário a orientação ou o controle de um problema que é humano. Eu ando defendendo cada dia mais, até comecei a ensaiar, a escrever sobre isso, o direito ao erro, porque eu acho que é isso que a gente está merecendo, sabe? O direito de errar, porque é humano errar e compreender o tamanho do erro e se transformar a partir do erro, e não de ser cancelado ou não poder errar ou não poder... Sem dúvida. É isso. Por que você saiu da vara de família? Eu era juíza titular de uma vara de família em Petrópolis, eu morava lá. E aí eu vim morar no Rio, quando eu divorciei, eu resolvi vir para cá, e aí tinha uma vara de sucessões e curatelas, que de alguma forma é família, só que os pais mortos, mas eu continuo trabalhando numa vara de sucessão, que é vinculada mesmo. Mas você voltaria para uma vara de família? Eu, de vez em quando, volto para uma vara de família. Sabe o que aconteceu? E isso é um depoimento pessoal, uma percepção muito pessoal. Quando eu escrevi os meus livros, eu fui juíza de família de 94, 95 até 2009, não, 2010, mais até um pouquinho, bem mais, até 2013. E aí, as relações familiares e o fim do amor dizia respeito a coisas que me tocavam muito, sabe? Eu via a devastação das pessoas experimentando um luto na hora que o amor acabava. Aquilo me comovia de uma forma, e aqueles conflitos envolvendo filhos, tanto que de tanto observar aquilo eu precisei escrever. Escrever, para mim, foi quase curativo. Eu escrevi 3 livros de ficção, mas como uma maneira de pensar e entender aquelas dores, porque é muito violento o amor quando acaba, é muito violento. E o que eu fui percebendo é que eu acompanhei meio que involuntariamente a transformação da sociedade nessas 2 últimas décadas. E a rede valorativa que fundamentava o afeto, a conjugalidade, as relações filiais, foi se fragmentando com a mesma rapidez com que a sociedade foi se transformando numa sociedade líquida. Esse líquido, esse amor líquido do Bauman, eu consegui perceber no final da minha experiência numa vara de família. E aí eu pensava assim, o que me vincula a essa vara é a transcendência desse sentimento. De repente estou eu aqui, super comovida com uma história que não existe para aquelas pessoas que estão ali vivendo rasamente uma relação e preocupadas em que o juiz decida em que escola um filho vai estudar. É como se isso fosse natural. E assim, esse retrocesso humano também foi possível ser percebido numa vara de família. Então, eu não sei se eu teria paciência, porque eu tenho toda a paciência do mundo para passar 10 horas conduzindo uma audiência, quando eu sei que a angústia daquelas pessoas é verdadeira, é humana. Agora, eu não tenho paciência nenhuma
para conduzir uma audiência, quando o objetivo é espizinhar o outro por mesquinharia ou por... o uso do outro como objeto me incomoda. Então, isso me cansou um pouco. Eu me percebi impaciente. Eu falei, bom, ou eu estou ficando velha e não tenho mais idade para trabalhar com isso. Por outro lado, eu também não sou uma velha que fica achando que no passado era melhor. Eu acho que o que temos é isso. Assim, não tenho esperança de que as relações vão voltar a ser densas. Eu adorava assistir Bergman, filme do Bergman, eu adorava. Hoje, assim, eu tenho um filho que é cinéfilo, que tem 25 anos e que assiste Bergman, mas ele é exceção, os amigos dele nem sonham como é que é esse filme. Mas eu acho que é isso, eu acho que as relações são desse jeito. Eu tento acompanhar essa mudança, eu percebo que há uma mudança muito importante, e essa mudança me interessa, que é a preocupação dessa nova geração com direitos das minorias, com direitos identitários. Isso eu acho o máximo. Assim, eu todo dia, se pudesse, fazer assim, um agradecimento público a essas novas feministas que trouxeram a voz da mulher para o centro da discussão, que não tem medo, que denunciam. Eu tenho um orgulho danado dessas meninas. Esses valores me interessam. Agora, hoje, o que tem acontecido numa vara de família é que virou um espaço, quase que um balcão de negociação do que o ser humano tem de pior. Eu entendo um ódio, um ressentimento no fim do amor, e esse sentimento me afeta. Agora, eu não entendo mesquinharia, eu não gosto, não lido bem, não tenho musculatura para isso. E aí, pude escolher, eu acho que fiz uma escolha melhor, eu sou mais útil nesse lugar onde eu estou. Ah, que ótimo. Eu imagino que conviver com aquela, digamos, né, guerra nuclear, né? As pessoas entram em guerra verdadeira, né? Na verdade, eu acho que é porque o sentimento não acaba, né? Ele se transforma. De amor, ele passa a ser ódio. Quem então, fala isso é o Leminski, que fala isso, que ele fala, amor, então, também acaba? Não que eu saiba. Eu sei que ele se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. É isso. Quando termina em rima, vira poesia. Quando termina em raiva, vai lá para a vara. Isso. Exato. O oposto do amor é a indiferença. E é tão raro de se ver isso numa vara de família, né? Sim. Porque você vê o sentimento do ódio, de querer matar um ao outro. Isso contamina qualquer um, André. Eu acho que também você fez uma boa escolha. Bom, vocês estão com os microfones liberados. Se alguém quiser Professora falar alguma Celina, coisa... posso falar? É Renata. Pode. Oi, Renata. Então, vou baixar minha mão aqui. Bom, primeiro quero dizer que é um privilégio poder estar aqui com vocês. Eu namoro esse curso há muito tempo, mas sou de São Paulo. Então, para mim, era impossível poder fazer o curso presencial. E aí, quando surgiu, essa foi, costumo dizer que é uma coisa boa da pandemia, que foi me permitir fazer esse curso, porque a turma é online. Então, uma coisa boa ela trouxe. Ouvindo a Andréa falar, que eu admiro muito também, né, diz assim, cansei, estou impaciente. Pensei, se eu, como advogada, muitas vezes já estou impaciente com aquelas pessoas com quem você tem mais proximidade, que dirá um juiz que vê tantas pessoas, tantos casos, tantas coisas, entendo perfeitamente, né? Eu queria pegar o gancho do que a Andréa falou sobre a questão da alienação e da guarda compartilhada. Logo quando começou a se falar sobre guarda compartilhada, eu demorei muito tempo para entender a necessidade, porque eu falava, gente, mas já está tudo no poder familiar, mas o que é que a guarda compartilhada traz que o poder familiar já não trazia? Tal. E aí, conversando com os pais, principalmente, por conta de que as mães eram as que tinham maior parte das vezes a guarda, né, unilateral, então eu percebi que, na verdade, o que acontecia era um esvaziamento do poder familiar real, né, quando você tinha, até a própria jurisprudência acabou dando para o guardião um poder muito maior, como se ele tivesse um poderzão familiar e o outro um poder familiar totalmente esvaziado.
E aí passei a explicar para as pessoas a guarda compartilhada, quando recebo alguém e preciso explicar isso, muito mais como algo que traz tem uma questão filosófica e didática de lembrar para o pai e para a mãe que eles partem do pé de igualdade, do que trazer um poder que ele já não tivesse. É como se a guarda compartilhada garantisse para os dois o entendimento de que eles estão seguindo no mesmo passo. Ninguém está saindo do divórcio, saindo do casamento um degrau atrás em relação aos filhos. E me parece que na prática funciona. Então a mãe acaba lembrando que o pai tem uma importância grande também, e o pai também se sentindo mais participativo e responsável não só pelo lazer, mas pelas atividades do dia a dia mesmo, né? Essa é uma primeira... Queria saber como vocês entendem isso, se faz sentido esse pensamento. Renata, eu acho que para você, como advogada, é importante você trazer essa experiência, porque para mim faz todo sentido que um advogado, na condução e na orientação de um divórcio, onde se pactua convivência e guarda, que o advogado faça esse papel. Eu acho importante, porque compreensão, muitas vezes, num escritório, esvazia o conflito, sabe? E o que eu percebo quando isso vira guerra é que a pessoa chega no escritório e diz assim: eu quero pagar alimentos para o meu filho, eu quero cobrar alimentos. Vem cá, mas sua mulher tem liberado ele para viajar com você e com a namorada? Isso é alienação parental. Eu fico com essa sensação, porque assim, você chega na audiência, a pessoa nem sabe o que é, não quer brigar por causa disso. E mais, quando ganha a guarda compartilhada e o período de convivência equânime, não aparece para buscar o filho. Muitas vezes eu tenho essa reclamação. Aliás, eu tinha muita reclamação de mulheres que queriam obrigar os pais a buscar os filhos. Eu acho que os processos onde a alienação parental acontece realmente são tão graves, mas tão graves, que é caso de inversão de guarda, na minha avaliação. Assim, é um descontrole de tal ordem e é tão perverso com a criança que você tira a guarda dessa mãe e concede a guarda para o pai. Eu não tenho nenhum problema em fazer isso. Agora, são exceções, não é a regra. E o que eu vejo é que essa demanda aumentou à medida em que a mulher começou a ocupar lugar no mercado de trabalho. Porque, até então, os papéis e as representações eram muito nítidos. O homem era o provedor, a mulher cuidava da casa. O homem veste azul, a mulher veste rosa. Esse era o modelo. De repente, a mulher começa a ganhar mais do que o homem em alguns contextos, a ter mais independência. E aí, o único espaço de poder que sobra, porque esse espaço de poder nunca foi questionado, nem quando existia o desquite. Existia o desquite, o homem era o chefe da família, mas a guarda ficava com a mãe. Estou falando historicamente e com relação aos papéis e representações. Então, você agora, o único espaço de poder que sobrou, já que eu não sou o provedor, já que eu não tenho como controlar a família, eu quero exercer o poder no espaço que sobra. Qual é esse poder? Quando isso vem como colaboração e divisão e convergência de afeto para cuidar da criança, é o ideal. Agora, a gente precisa lembrar também que quando os casais se separam, eles já não estão vivendo num momento ideal. E grande parte das vezes a gente vê os conflitos nascendo da orientação divergente com relação à educação dos filhos. E aí é um outro problema, porque hoje você tem conflitos causados por orientação religiosa. Você pega uma mãe da Umbanda que casa com um pai que se converte a uma religião evangélica ou neopentecostal, isso vira um problema para aquela criança, um problema. Com relação à alimentação, já começa a aparecer na justiça disputa pela alimentação, porque não come carne, é vegetariana e quer impor ao filho. Como é que se resolve isso? Quando a vida não era resolvida na justiça, você resolvia isso conversando. Você resolvia isso com um diálogo, com a orientação de um amigo, de um terapeuta, nunca de um juiz.
Eu me sinto mal como Estado tendo que intervir na vida privada das pessoas dessa forma. Eu tenho uma sentença de um casal querendo discutir em que escola o filho ia estudar. As escolas tinham o mesmo valor de mensalidade, uma ficava de um lado da rua e a outra do outro. E a mensalidade era similar, não tinha orientação religiosa, não tinha nada que não fosse a vontade de um e a vontade de outro. E quando chegou poder, isso para né? mim, eu julguei improcedente e eu decidi que era inconstitucional que o Estado interferisse naquela escolha, a menos que destituísse o pai e a mãe do poder familiar. Porque, dentre os deveres da guarda, constava a orientação e a educação. Então, se aqueles pais não tinham condição de escolher em que escola o filho ia estudar, o Estado só poderia interferir na falta dos pais. Tendo pai e tendo mãe, o fundamento foi esse. Eu acho que eles não recorreram de vergonha. Eu adoraria que eles tivessem recorrido, porque eu queria ouvir o que os tribunais diriam a respeito, porque isso tende a se repetir, e tem se repetido com muita frequência. Andréia, posso fazer só a segunda pergunta que eu ia fazer? Claro, Que a segunda, claro. Com relação à questão da alienação parental, eu no escritório, eu sou advogada de família e eu costumo dizer que eu escolhi o direito de família antes de escolher o próprio direito. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já sabia que queria trabalhar com isso, porque vivi as questões de família na minha própria família, então tinha isso, eu digo que pulsa no meu sangue essa questão. E o que eu percebo nos casos em que efetivamente, que são poucos, como você falou, são excepcionais a questão da alienação parental, é que muitas vezes, e eu tenho um caso específico em que isso é muito emblemático, é que a alienação parental ela não surge do dia para a noite também. Uma Sim. pessoa não vai dormir e resolve acordar no outro dia alienador, né? Você vem num comportamento crescente. E muitas vezes ela vai tomando um espaço que você dá. Então, nesse caso específico, durante muito tempo a pessoa é da turma do deixa disso, não, imagina, a pessoa não vai fazer isso, não vai. E aí, quando se dá conta, o problema está enorme. Então, eu vejo que, de um lado, tem um uso ruim da lei, como você falou, mas, de outro, tem uma preocupação exagerada das pessoas de que aquilo se torne alienação. Então, é assim, não é, mas pode ser. Então, eu preciso combater desde já para não virar esse monstro terrível e tal. E aí, no fim, você acaba gerando um conflito que é pior para aquela... que é muito ruim para aquela família. E para o advogado também é difícil intervir nessa situação, porque sempre eu costumo dizer que é importante ter um psicólogo, Renata, até para ajudar, desculpe, né? Renata, desculpe. Faz a pergunta, porque tem mais pessoas para perguntar. Desculpa, a minha pergunta como o juiz identifica, nesses casos excepcionais, essa questão da alienação? Né? Você disse, olha, são casos raros, são casos excepcionais, mas você, na sua prática, você conseguiu identificar um gabarito, uma coisa que você diga assim, olha, isso aqui me induz a imaginar que tem alienação? Não, no caso concreto, com o suporte da equipe técnica, eu tenho como concluir pela alienação, sim. Eu não tenho, assim, pelo jeitão, eu não tenho expertise para isso, eu não tenho formação psicanalítica para isso, mas eu preciso de uma equipe que me dê um suporte. E todas as vezes que há disputa de guarda, ou que houve disputa de guarda, a criança sabe falar, eu escuto. Eu escuto para nada, porque não é a palavra da criança que vai definir, mas eu escuto, porque eu acho importante que a criança tenha voz. A partir de uma determinada idade é obrigatório, mas ainda muito pequena, e é muito visível a criança quando é orientada e preparada para fazer um discurso de poupar a mãe, é muito visível, assim, já chega com tudo decoradinho, então, assim, eu faço isso e sempre fiz isso porque eu fico mais tranquila, mas nunca tenho muita tranquilidade e eu tenho mais dificuldade para lidar com os processos que envolvem falsa denúncia de abuso sexual, que também existem, infelizmente. A gente está falando de gente, então, gente é capaz das maiores obras e das piores ignomínias. Então, eu acho que a gente lida com isso, né? Obrigada, André. Deixa eu passar a palavra para a Shaida.
Shaida está com a mão levantada há séculos. Pode falar, Shaida. Obrigada pela oportunidade, doutora Andréia, a palestra foi maravilhosa mesmo. Eu também advogo em São Paulo, eu gostaria de saber se a senhora tem alguma posição com relação ao uso da constelação familiar nas audiências. Olha, eu me interessei muito pela constelação familiar quando apareceu. Sei que há juízes que trabalham com constelação familiar. Pessoalmente, eu não acho que seja da atribuição do Poder Judiciário indicar um determinado tipo de terapia. Acho que a constelação familiar é uma forma terapêutica de tratamento de um conflito. Existem terapias freudianas, lacaniana, neurolinguística, e existe a constelação familiar. E o que, para mim, me inquieta é que, como qualquer tratamento terapêutico, é necessário uma continuidade. Eu tenho muita dificuldade de entender o acompanhamento dessa constelação, que trabalha com um canal absolutamente emocional. Eu já vi os resultados são muito impressionantes, porque existe uma terapia que... Eu lembro que a terapia haitiana, que trabalha também com a raiva, o afeto, quer dizer, é uma terapia muito potente para resolver determinados conflitos. Eu não conheço profundamente e cientificamente a constelação, mas o que me inquieta é isso. Como é que um juiz indica uma forma terapêutica de composição de um conflito? Uma coisa é vocês falam, olha, eu falo isso quando eu sugiro que procure um terapeuta, eu falo isso muito constrangida e muito cuidadosa, porque eu sou juíza, eu não sou, eu não tenho atribuição moral nem autoridade para dizer como as pessoas vivem ou devem viver as próprias vidas. Mas tem determinados casos que falam, olha, eu acho que talvez se você procurasse uma terapia, isso podia te ajudar, isso eu faço. Agora, encaminhar para uma constelação, eu nunca encaminhei. Eu tenho colegas que utilizam, tem alguns que utilizam com algum sucesso. Tem um amigo, André Trednik, que é um juiz excelente aqui no Rio, que escreveu um trabalho, fez uma pesquisa muito consistente sobre a constelação, mas eu fico um pouco preocupada, porque como a gente não tem o conhecimento, não tem o controle, como é que faz se uma pessoa, depois de uma constelação dessas, tem um surto em casa? Para onde eu encaminho? Porque você mexe com coisas muito sensíveis, sabe? Eu já vi alguns vídeos ou alguns trabalhos falando de constelação, que se trabalha abuso sexual. Como é que você faz uma constelação familiar em que aparece, por exemplo, um abuso ali no meio da constelação? Como é que você lida com isso? Você encaminha para o crime? Você interrompe? Eu acho que é muito pouco tempo, e acho que a gente precisa de menos judiciário, com todo o carinho, todo o amor que eu tenho aos advogados, aos juízes. Eu acho que a gente precisa retomar o protagonismo da nossa vida, da nossa independência, da nossa maturidade. Estado existe para resolver conflitos para os quais a sociedade não tem como resolver. Então, que bom que tem a constelação e que as famílias podem procurar a constelação para fazer, podem procurar uma terapia de família, podem... Agora, levar para a justiça é como levar a mediação para a justiça. Acho um equívoco a mediação operar dentro do judiciário. A gente precisava ter tido coragem de promulgar uma lei, como na Argentina, media antes e depois vai para a justiça se não resolver. Mas o judiciário não tem mais espaço para cuidar dessa demanda, e nem tem que fazer isso, eu acho que nem tem que fazer isso, não está preparado para isso. Então, é isso, assim, eu não tenho como opinar como técnica terapêutica, mas o que eu tenho para dizer como indicação do judiciário é isso, eu nunca fiquei confortável para indicar uma determinada terapia específica para um determinado grupo. E mesmo porque o que eu percebo é que quem é remetido para a constelação familiar, na maioria das vezes, eu não sei se isso é especificamente aqui ou se nos outros estados isso se reproduz, quem é encaminhado para a constelação familiar são as pessoas mais pobres. Então, eu acho ainda pior, porque é como se você subtraísse da pessoa que não tem
dinheiro e discernimento, a autonomia para decidir que tipo de terapia ela vai querer ou ela vai submeter. E a pessoa acaba indo para a constelação familiar meio que sem saber nem do que se trata, como é que é, e sai mexido, porque mexe. Muitas vezes resolve, muitas vezes sai todo mundo abraçado, resolve o conflito. Aí a minha pergunta é, resolve? A gente acompanha? Como é que volta essa família para o judiciário? A gente tem um banco para saber se isso foi adiante, se teve um retrocesso, se voltou a ter agressão? Eu não sei. É isso. Obrigadíssima, eu concordo inteiramente com você e eu vou, a partir de agora, te poupar, porque realmente você falou sem parar, desde as 7 da noite. Então, eu quero, em nome da turma toda, agradecer profundamente, novamente, todos os seus ensinamentos, porque você tem não só a teoria, como a prática. Você imagina o quanto isso é raro? Então, você realmente é uma pessoa diferenciada. Agradecemos todos, eu tenho certeza que eu falo em nome de todos, profundamente a sua disponibilidade e o estar aqui com a gente nesses momentos difíceis pelos quais a gente tem passado. Então, eu agradeço a sua generosidade também. Obrigada, Celina. Para mim foi um prazer. Estou me sentindo num ninho aquecido. Foi muito bom conversar com vocês e espero que a gente tenha força para enfrentar aí o que ainda precisamos enfrentar, né? É vacina, respeito, verdade e misericórdia. Eu quero o que Maria Bethânia quer. Teremos, com certeza, incentivadas pelas suas palavras, inclusive. Então, obrigadíssima, do fundo do coração. Eu vou te mandar depois o chat aqui que eu gravei. E vou encerrar a aula com os meus maiores agradecimentos, meus da PUC e de todos os professores. Obrigada, Celina. Estou à disposição de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Obrigadíssima. Gente! Tchau, gente. Tchau. Beijos. Boa semana para todos. Para nós. Tchau.